E aí, galera? Estamos chegando, ajeitando aqui. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Galera que for chegando aí, vai dando um oi, vai interagindo com a gente, que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre a única alternativa é ser forte. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Oi, Janice, seja bem-vinda. Vamos lá. Gente, hoje vai ser muito legal, viu? Tem uma surpresa para vocês lá no final da live. Quem tá chegando agora aí, daqui a pouquinho a gente vai ter uma surpresa lá no finalzinho da live. Obrigado, gente. Todo mundo que tá chegando aí, boa noite. E aí, Darley? Legal. O áudio tá chegando para vocês aí, legal? Beleza. E aí, gente? Legal tá aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre a única alternativa é ser forte. Oi, Raquel. Legal que você tá aqui com a gente também. Eu tô invocado com esse enquadramento aqui que não tá legal, gente. Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Aquela história, a gente vai fazendo tudo ao vivo mesmo. Aí, melhorou. Thaís, boa noite. Gente, legal estar com vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre a única alternativa é ser forte. Um tema muito legal e que a gente também leva lá para o Conexão. Boa noite. Boa noite, Zizi. Seja bem-vinda. A gente fala muito sobre isso lá no Conexão, que vai ter dias, vai ter tempos que a gente vai precisar ser muito forte. Porque a vida vem e nos dá um peteleco na nossa orelha e a gente tem que se avivar, a gente tem que se acordar. Gente, para vocês todos que estão aí, no final da live, uma surpresa para vocês, tá? Uma coisa muito legal. Nos acompanhem aí até o final, tá bom? Gente, quando a gente fala que a única alternativa é a gente ser forte, que legal, um monte de gente aí que já fez o Conexão tá aí com a gente. Legal. Obrigado, Arielda. Obrigado, Maurício. E vai acontecer certas etapas na vida da gente que a gente vai precisar parar para pensar. Sabe aqueles dias que começam assim, a gente começa a pensar em tudo, absolutamente tudo, porque a gente pensa na nossa vida pessoal, a gente pensa na nossa vida profissional. Boa noite, Ziane. E a gente começa a fazer algumas indagações. A gente começa a raciocinar sobre muita coisa. Boa noite, Fábio. A gente começa a perceber algumas coisas que até ali a gente não tinha percebido. E é importante que a gente faça uma análise muito profunda se é aquele momento, se isso já vem de mais tempo, aonde que isso está enraizado na gente, o que nos levou a sentir naquele momento o que a gente está percebendo hoje. Por quê? Porque vai acontecer esses momentos que são pontuais na nossa vida, que a gente vai conseguir, a gente vai nos permitir entender o quanto forte nós somos. Porque a vida vem e dá uma pancada na gente e a nossa tendência humana é esmorecer, é deixar se abater por aquilo que está acontecendo. Muitas vezes perdendo o nosso equilíbrio, muitas vezes enfiando os pés pelas mãos, fazendo coisas que não são próprias da gente, mas que aquele momento exigiu isso, que aquele momento fez com que a gente, enfim, se perdesse. Eu acredito muito nisso, que várias e várias vezes a gente acaba se perdendo, porque não é da nossa natureza. Mas a única alternativa que a gente tinha naquele momento era ser forte e a gente fraquejou.
por N circunstâncias, mas a gente infelizmente fraquejou. Aí a gente precisa olhar o que aconteceu. Se a gente caiu, a gente precisa perceber onde a gente está. Para quê? Para olhar ao redor e ver onde a gente está, para poder se erguer, para poder continuar. E muitas vezes não é fácil, não. E a gente vai entendendo mais da vida, a gente vai percebendo mais sobre nós mesmos, e a gente vai começando a fazer uma análise mais profunda. Quando esses dias aparecem, a gente meio que sabe o que vai acontecer, ou sabe o que nos trouxe até esse momento. Isso é fundamental para a gente dar a volta por cima, começar de novo. Isso chama ponto de virada. É onde a gente chega, que não tem mais jeito, a gente precisa ser forte, a gente precisa encarar isso, encarar de frente. E não é fácil. E daí a gente dá a volta, faz a virada, consegue entender mais sobre nós mesmos. Lá no Conexão a gente fala muito sobre isso. A gente precisa entender sobre nós mesmos para poder entender o próximo. Se eu não consigo me entender, eu não consigo entender o próximo. Quando eu não consigo me entender, quando a vida vem e me dá uma pancada muito forte, por eu não saber, por eu não me conhecer, eu não tenho refúgio a não ser cair, esmorecer, parar, estagnar. E talvez esse não seja o nosso propósito aqui embaixo. Talvez esse não seja exatamente o que nós queremos ver de nós mesmos. Porque a gente não quer se ver triste, a gente não quer se ver abatido, a gente não quer se ver desse jeito. Mas a vida vem e volta a nos testar. Vai testar nas coisas mais profundas da nossa alma. Vai nos testar aonde a gente acredita que não temos limite. É lá que ela vai nos beliscar. É lá que ela vai girar a faca dentro da gente. É lá, nesse momento, que a única alternativa que a gente tem é ser forte. E você, assim como eu, assim como todos nós, já passou por um momento na vida exatamente assim, onde a gente não via mais horizonte, onde no nosso horizonte aparecia só uma névoa e a gente não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz. Por quê? Porque a vida veio tão forte e nos deu uma pancada tão bem dada que a gente esmoreceu, que a gente caiu, que a gente se cegou naquele momento. Porque a gente se cega quando isso acontece. A gente não consegue mais olhar o horizonte e faz da nossa mente, faz do nosso coração um eterno momento triste. E a gente vai arrastando esse momento triste e a gente fica tão enclausurado dentro da gente mesmo que a gente não consegue mais enxergar horizonte. A gente não consegue mais entender o porquê que isso aconteceu. E eu sempre falo uma coisa, existe sempre um porquê do porquê. Existe sempre alguma coisa atrás das nossas histórias, tem sempre alguma coisa atrás das nossas falas, das nossas crenças, da nossa caminhada, do nosso trabalho, da nossa família. Sempre tem alguma coisa por trás. Sempre tem alguma coisa que vai te fazer entender um pouco mais sobre a vida. E entender um pouco mais sobre a vida é principalmente entender de si mesmo. Como eu disse antes, quando a gente entende da gente mesmo, a gente começa a entender da vida, a gente começa a entender dos outros, começa a entender de compreensão, começa a entender que existem outros horizontes, abre as vendas dos olhos e consegue ter uma visão maior sobre tudo o que acontece na nossa vida. E principalmente, quando a vida vier, olá Marcão, seja bem-vindo. Quando a vida vier e te der uma cacetada, você vai conseguir interpretar isso, você vai conseguir entender isso de verdade e você vai conseguir, principalmente,
entender o que o universo está te mandando, o que ele está querendo te dizer, o que ele está te trazendo com todas essas informações daquilo que talvez não te agrade naquele instante. Porque as pancadas da vida, elas não vêm para nos agradar, elas vêm principalmente para nos ensinar. Mas basta que nós estejamos prontos, verdadeiramente prontos, para aprender. E aí é que está a diferença. A grande maioria de nós, fala meu irmão Tiago, seja bem-vindo. A grande maioria de nós não está pronto, não está pronta para aguentar isso. E não está pronto para olhar para dentro de si mesmo e entender o que isso significa. Porque a gente enterra a cabeça embaixo da terra e muitas vezes não tem coragem para levantar a cabeça e entender um pouco mais sobre nós mesmos, entender um pouco mais sobre a vida, entender um pouco mais sobre o nosso semelhante. Porque inúmeras vezes na nossa vida, nós, no alto da nossa pseudo-sabedoria, nos julgamos maiores e melhores do que a grande maioria das pessoas que nos circundam. Será que isso está certo? Será que a gente não precisa, em vez de analisar os próximos, analisar os outros, analisarmos a nós mesmos? Eu sempre faço um convite lá no Conexão, volto a dizer, fruto dessa live de hoje, o Conexão Positiva diz isso: a maior viagem, a maior e a melhor viagem que você pode fazer na sua vida é a viagem para dentro de você mesmo, conhecendo todas as suas fortalezas e conhecendo também todas as suas áreas temerárias, conhecendo todas as tuas dificuldades, conhecendo exatamente quem você é na essência, sem máscaras, sem pormenores, sem vírgulas, sem mas, sem poréns. Pare e pense. Qual foi a viagem mais profunda que você fez nos últimos anos da sua vida? Qual foi o entendimento que você tirou de positivo de tudo que aconteceu na sua vida? Qual foi o momento que você refletiu profundamente sobre a tua existência, sobre o teu propósito de vida? Porque aqui a gente está de passagem, mas a vida é muito curta para ser pequena. Valeu, Vlad. A vida é muito curta para ser pequena. Basta que para isso nós apequenamos ainda mais a nossa existência. Será que está certo isso? Será que nesse momento que você está acompanhando aqui, alguma palavra, alguma coisa está mexendo com você? Obrigado, Vive. Várias pessoas que estão aqui assistindo com a gente já fizeram conexão e sabem da importância. E é isso que a gente quer levar para as pessoas. Às vezes a única alternativa que nós temos verdadeira é ser forte, encarar a vida de frente, nos respeitando. Muitas vezes a gente não se respeita, a gente faz as coisas atropeladas, a gente vive a vida dos outros sem viver a nossa. Nós temos um propósito, mas não vivemos esse propósito. Nós temos um anseio de fazer mais e melhor e a gente não faz por preguiça, por comodismo, porque tá bom assim, não precisa. Valeu, Paulo. Será que nesses momentos que a gente para um pouquinho para refletir sobre a vida, será que não está na hora da gente refletir um pouquinho mais? Entender um pouquinho mais sobre nós? Aquela viagem, a viagem mais importante da sua vida, a viagem para dentro de si mesmo. Entendendo que momentos da tua vida vão, sinceramente, te exigir muito. Obrigado, Gilmar. Vão te exigir bastante. Você está pronto para isso?
Você realmente está forte para encarar esse momento? Você está preparado para isso? Essa talvez seja uma das maiores reflexões que você possa fazer. O Thiago, Conexão, curso muito top, nos ajuda a abrir a mente. Muito indico. Obrigado, Thiago. Boa noite, Jardel. Sabe as palavras. Legal estar aqui com vocês, gente. Obrigado, Glaci. Então, gente, é chegado o momento, nesse mundo turbulento e maluco que a gente vive, da gente se desconectar desse liquidificador que a gente transformou a nossa vida. Eu tenho um livro que eu escrevi em 2006, chamado Piloto Automático. Sabe por quê? Porque a gente sai de casa, liga o pilotinho automático e vai. E passa a semana, e passa o mês. E daí a gente chega agora, nessa época do ano, e diz assim, bah, já é agosto. Não, já é final de agosto. Daqui a pouco é final do ano. Já passou mais um ano. E qual é o teu propósito? Qual é a tua obra? O que você tem feito da tua vida? Ah, não, tá tudo certo com a minha vida. Eu tenho família, eu vivo legal, eu tenho emprego legal, tá tudo certo. E quando a vida vier e te proporcionar um momento de muita reflexão, você está pronto para isso? Quando a vida vier e te der uma desorganizada, puxar o teu tapete, tu está pronto para isso? Você está pronta para isso? Você está realmente preparado para encarar a vida de frente? Você está preparado na sua essência para entender o que você pode melhorar? Porque todos nós estamos em constante evolução. Mesmo que alguns não saibam, todos nós estamos em constante evolução. Dia após dia. Será que eu não tenho nada para melhorar? Será que eu não tenho nada para ver diferente? Porque a vida vai vir. E a minha única alternativa vai ser, naquele instante, ser forte, encarar de frente, encarar meus medos, encarar minhas angústias, as minhas ansiedades e fazer diferente, porque a grande maioria das pessoas aí fora faz as mesmas coisas o ano inteiro e quer sempre resultados diferentes. E na grande maioria das vezes ainda reclama. Sabe o que é reclamar? É clamar duas vezes. Reclamar, clamar, clamar, pedir. Só que eu acredito muito que a gente precisa de dois remos nesse barco que é chamado a nossa vida. Um desses remos é acreditar, o outro é agir. E a gente só vai para frente nessa vida com esses dois remos agindo e acreditando simultaneamente. Acreditando e agindo. Acreditando e agindo. Porque se a gente só agir de uma forma maluca, sem um pretexto, só agindo enlouquecidamente, o nosso barquinho vai ficar dando voltas no mesmo lugar. E se a gente só acreditar, ele vai fazer a volta para o outro lado e vai ficar no mesmo lugar. Então a gente precisa acreditar e agir, e fazer desse barquinho que é a nossa vida, transpor as águas, atravessar esse rio caudaloso que muitas vezes vem na nossa direção e nos surpreende e nos tira da nossa zona de conforto e nos puxa o nosso tapete. Você está preparado? Você está preparada para encarar dias assim? Dias tempestuosos em que você está sem guarda-chuva. E você precisa ser forte, você precisa encarar. Já parou para pensar nisso? Eu acredito sinceramente que estar preparado, conhecer da vida, conhecer de pessoas e principalmente conhecer sobre você mesmo, autoconhecimento, são palavras-chave para a gente viver mais em paz, para a gente viver de uma forma mais harmoniosa conosco e com os outros. Tem uma passagem no livro que diz o seguinte: se você quer a paz, seja a paz.
Se você quer tranquilidade, seja a tranquilidade. Se você quer um caminho legal, seja legal nesse caminho. Seja legal com você mesmo. Se conheça. Autoconhecimento. Conhecimento é a chave libertadora do amanhã. Basta que você queira. Basta que você tome a decisão de querer, de fazer. Esse eu acho que era o grande recado da noite. Já se passaram bastante tempo aí, gente. Gente, surpresa, gente. Nesse final de semana, dia 31 de agosto, dia 1º, sexta de noite e sábado. Olá, Leni. Nós vamos fazer mais uma edição do Conexão Positiva. Você que está aí assistindo a live, curta, compartilhe e marque alguém que você acredita que seria legal para esse conteúdo. Uma pessoa, duas, quem você quiser marcar, que fique legal, né? Marque essa pessoa, mas comunica ela, né? Não vai sair marcando todo mundo aí, né? Comunica ela. E fala um pouquinho mais. Se você já participou do Conexão, fala um pouquinho mais. Se não, mostra essa live para essa pessoa. De repente, uma palavra, uma frase pode fazer toda a diferença. E quem curtir, compartilhar, marcar o seu amigo ou sua amiga lá na live, vai estar concorrendo a uma vaga do Conexão, tá? E amanhã tem mais uma live do Conexão. Amanhã a gente vai falar de as 7 áreas que a gente trata dentro do Conexão. Amanhã, às 8 horas da noite, mais uma live do Conexão. E ao longo dessa semana, mais precisamente na quarta-feira, a gente anuncia aqui mesmo quem ganhou essa vaga para participar do Conexão. Tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu espero do fundo do coração ter tocado o coração e a alma de vocês em um segundo, em uma passagem, em uma palavra, em uma frase, alguma coisa que tenha feito real sentido para você, porque esse é o grande propósito desse trabalho. Um forte abraço, boa noite a todos.